Bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa com pessoas que continuam sonhando, construindo e escrevendo suas inspiradoras histórias de vida. Então estamos no lugar certo, porque neste podcast a experiência é o currículo. Continuamos neste segundo episódio conversando com Américo Munhoz Júnior, uma pessoa que tem mostrado para nós que tem uma série de histórias de viagens, de vida, de trabalho, de família, que são muito interessantes de ouvir. E neste segundo episódio vamos conversar muito sobre saúde, sobre o que ele faz para se manter em dia com o corpo, com a mente, com o espírito e tudo aquilo que ainda tem por fazer. Américo, continuando na ideia das viagens, você estava contando no final que no Japão te pareceu muito interessante o acolhimento. Que outras viagens você pode contar para a gente que você tenha feito e com que idade? Porque quero saber dessas viagens que você fez depois dos 60. Várias depois dos 60, antes dos 60, mas também depois. Experiências interessantes, por exemplo, na Europa, em Paris, que é um local que às vezes os turistas acreditam que o francês não te recebe bem. E eu nunca tive experiência negativa, pelo contrário, eu tive experiências de estar perdido, perguntar em inglês para um transeunte da rua, a pessoa responder em inglês, e era uma francesa, e me levar até o hotel, né? Então as experiências que eu tive foram muito boas nesses locais de receber. Às vezes as pessoas ficam com dúvida do seguinte: mas eu preciso falar o idioma do local? Não, se você falar um inglês básico, você consegue se virar, porque de um modo geral, as pessoas têm interesse em te ajudar, né? No Japão, especificamente, como você falou, o interesse é enorme, como eu já disse, né? Eles estão extremamente receptivos, eles querem te ajudar de alguma forma. Eu tenho uma história muito interessante no Japão. Da vez mais recente que nós fomos, nós saímos de um navio, e é uma experiência que eu tenho, eu gosto muito de viajar de navio. Que ano que isso aconteceu? Apenas para ter uma ideia, mais ou menos. Especificamente essa foi 2019. Certo. Né? Mas eu tenho experiência com navio, eu tenho mais de 300 dias de navio. Eu gosto muito de navegar, porque eu acredito que para quem gosta, uma experiência turística que tem um custo-benefício muito bom. Porque você fica muito bem hospedado, com uma comida de qualidade, e você faz uma viagem de degustação dos países. Você faz um dia em cada cidade, e depois você retorna para verificar aquela cidade, se você gostou ou não. Maravilha. O Japão, a experiência essa de 2019, que foi a terceira vez que nós fomos. Nós íamos pegar um navio em Yokohama, tá? Do lado de Tóquio. E viajamos de Yokohama até Vancouver. Cruzamos o Pacífico, passamos lá pelo Mar de Bering, lá lembro do Estreito de Bering, passamos pelo Mar de Bering e tal. E aí eu vivi uma experiência estressante na hora, mas que vale como experiência. Pegamos um trem de Tóquio, 1 hora de Tóquio para Yokohama. Quando eu desci do trem em Yokohama, eu havia colocado a minha mochila de costas, eu havia colocado em cima do bagageiro. Desci do trem e não trouxe a mochila. Detalhe, na mochila tinha tudo menos o passaporte. Meu passaporte, ele viaja comigo, ou no meu casaco ou na minha doleira. Esse é o documento básico. E, claro, alguns cartões de crédito e tal. O resto estava na mochila. Remédio, celular, tudo. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Aí, logo de cara, meio apavorado, cometi um engano. Entrei no primeiro trem que tinha chegado depois do meu. E aí eu escutei uma moça falando em inglês. Aí eu falei para ela em inglês: olha, eu deixei minha mochila e tal. Mas qual foi o trem? Não, foi o trem tal que estava vindo do aeroporto, passou por Tóquio. Não, o senhor tem que localizar esse trem. Aí eu desci na próxima estação e fui conversar com uma pessoa no telefone. O encarregado da estação não falava inglês. Aí ele me colocou para conversar com uma moça, tá, em inglês, com um tradutor. Depois de quase 40 minutos de conversa, eu entendi que eu precisava voltar para a estação de Yokohama, identificar qual era o trem, para ver se eu conseguia recuperar a mochila. Bom, voltei à estação, consegui conversar com alguém, e aí disseram: ó, tem que esperar o trem chegar, ele vai para uma cidade 2 horas daqui. Fiquei esperando, o trem chegou, e aí, rapaz, e aí, acharam minha mochila? Ele falou: não, tá aqui um passe para o senhor ir até lá. Mas acharam a mochila? Aí não me falou. Aí eu peguei o trem, 2 horas de trem até lá. Por sorte, eu sou muito prevenido. Isso eram 10 horas da manhã, o navio saía às 17, então dava tempo suficiente de ter todo esse percurso. E aí fui até a estação 2 horas na frente, e aí foi interessante, era uma cidade pequenininha, cheguei lá, aí perguntei em inglês, o moço não falava inglês, aí ele falou assim: brown backpack, mochila marrom? Eu, yes, yes! E aí ele foi lá dentro e trouxe a minha mochila. Gente, eu só não dei um beijo no japonês porque eu ia ser preso por assédio. Mas foi, né? E aí voltei 2 horas e consegui, né? Então, veja, a mochila ela ficou dentro do trem,
né? Quando o trem chegou na estação final, pegaram essa mochila e guardaram até que alguém fosse buscá-la. Eu tenho um amigo que, quando eu conto essa história para ele, já fica nervoso porque ele é ansioso que nem eu. Então, essa foi uma experiência muito boa no Japão. Tá? Agora, fazendo um parêntese, e depois continuamos com Sim. algumas outras experiências boas, e em que países vocês já estiveram? Isso tudo, Américo, você tem um apoio familiar maravilhoso. Imagino Sim. que tua esposa, a Lúcia, e os filhos, como que foi isso ao longo da vida em relação a essas experiências? E que esse respaldo te dá de tranquilidade para viver isso tudo? Eu digo com certeza de que o meu principal apoio é a Lúcia. Né? São 43 anos de casado que nós temos. Vivemos muito bem, somos apaixonados um pelo outro até hoje, temos um casamento que sempre foi bom. Teve as suas rusgas, as suas brigas, coisas normais da convivência entre duas pessoas que têm criações diferentes. Né? Eu cito um exemplo muito interessante disso. Éramos recém-casados. É bom você contar coisas que depois ela possa saber. Não, ela sabe, tranquilo. Essa história ela sabe. Recém-casados, almoçando junto, né? E aí a Lúcia foi lá e pegou um bife, um pedaço de alguma coisa no meu prato. Eu achei aquilo uma invasão. Fiquei bravo. E ela não entendeu. Ela pegou com garfo No teu prato. No meu prato, alguma coisa, tá? E eu achei aquilo um absurdo. Fiquei bravo, fiquei irritado. E ela não entendia por quê. Aí depois acalmei e tal, fomos conversar. Muito simples. Eu sou de uma família de 3 filhos. Então, prato era alguma coisa particular. Lúcia de uma família muito maior, de 10 irmãos. Então, isso era normal. Eles sentavam para comer e um pegava. Né? Então, eu cito isso como exemplo das diferenças de criação que, às vezes, levam a algumas rusgas. Você tem que conversar, tem que entender por que que... Né? Então, Lúcia é meu principal apoio. São 4 filhos. Né? Eu tenho um filho hoje em dia que tem 47 anos. Né? Tenho uma filha de 44. Vai fazer 44, 43. Mulher não pode falar que é antes, não. Vai fazer 44. Tá? Não, ela vai fazer... Desculpe, gente, 45. Ela vai fazer 45, ela tem 44. Vai fazer 45. Tem um filho de 41 e uma filha de 38. Tá? 2 casamentos, os 2 primeiros filhos do primeiro casamento e os 2 do segundo casamento. Quando casei com a Lúcia, eu já tinha, claro, os 2 primeiros filhos, já estava separado. E nós dois, eu e ela, decidimos que os irmãos seriam amigos. Esse era o nosso objetivo. Qual o meu objetivo para criar filhos? O meu objetivo sempre foi, eu gostaria que eles fossem, eu vou trabalhar para que eles sejam adultos felizes. Independente das escolhas, das decisões, do que eles estão fazendo. Que sejam adultos felizes. Então, eu sempre trabalhei isso. Claro, disciplina, estudo, trabalho, algo que eu conseguia, algo muito bom. Né? Eu trabalhava muito, mas eu conseguia almoçar todos os dias com ele, eu conseguia tomar café da manhã, almoçar e jantar junto com eles. Sentados à mesa? Sentados à mesa. Sem televisão na época, eu nunca tive televisão na sala, no lugar de jantar. Sim. Né? Limitava as coisas com relação... Na época não era computador, na época era televisão. Né? Então, a gente fazia uma disciplina com televisão. É interessante que hoje, com os meus netos, a minha filha, ela tem exatamente essa ideia. Né? Eles usam celular, não tem, claro, porque são muito pequenos, têm 6 e 4 anos, mas utilizam só durante um tempo. Eu penso que, para você criar pessoas, criar crianças, adolescentes, disciplina é fundamental. Né? Por um motivo muito simples. Quando você briga com seu filho, quando você fala alguma coisa que ele fez errado e você vai lá e procura corrigi-lo, você o faz com amor. Né? A gente sabe que a vida não é assim. A vida bate e bate mesmo. Então, eles têm que ser preparados para a vida. Não para achar que podem tudo. Não, não podem. Né? Eu sempre tive uma situação econômica razoável, sempre vivi bem, né? Salariado, claro, mas sempre vivi bem. Sempre procurei estar prevenido com relação a finanças, ter reserva. Eu acho que isso é fundamental. Né? E esse apoio, com certeza, da família é fundamental. O apoio que a Lúcia sempre me deu. Gostamos de viajar os dois. Às vezes encontra um casal que um gosta, outro não gosta. Não, nós dois gostamos, sentimos bem, fazemos e sempre fazemos. Agora, Américo, pensando nisso que você acabou de falar sobre a televisão, que você não queria que eles ficassem assistindo, pudesse todo mundo almoçar, jantar, enfim, juntos, porque é um momento realmente de encontro da família, de olhar no olho, trocar ideia, atualizar. E já que você é uma pessoa da área de tecnologia a vida inteira,
O que você acha que essa tecnologia está fazendo com essa moçada jovem hoje? Estará separando todo mundo, cada um ficando mais somente na tela, diminuindo o tempo de conversa verdadeira, real. Por exemplo, como nós estamos Sim. aqui fazendo, que isso eu acho que cada dia tem menos. Às vezes você vê num restaurante uma família, cada um no celular e não estão conversando, e cada um está rindo sozinho. Você não acha que essa tecnologia está impactando um pouco nessa falta de contato humano que se tinha naquela época em que a gente sentava todos à mesa para um momento como o jantar? Sem dúvida. Uma coisa, eu vivenciei muitas revoluções, né, nessa área de tecnologia da informação, né, desde os computadores grandes, caríssimos, a toda a parte de microcomputadores que foram crescendo e tal. O que eu vejo com relação à criação é que a gente, de filhos, é que a gente precisa ter disciplina. A tecnologia em si, ela não é má, né, e nem é boa. O uso que se faz dela é que a torna má ou boa. Uma experiência real. Eu lembro que na época que meus filhos eram crianças, tinha muito videogame, né? E a gente, claro, regulava o uso do videogame. Eles podiam usar durante um certo período, né, mas não o tempo todo. Tempos depois, se descobriu que os melhores cirurgiões, né, que faziam operações à distância, ou operação com computadores, eram aqueles que tinham jogado videogame. Porque eles tinham uma visão, uma transformação de 3D para 2D, que é a tela, muito boa. Então, eles conseguiam operar muito bem. Tá? Eu imagino que essa tecnologia... Hoje em dia, não dá para dizer assim, não, o meu filho não vai usar tecnologia. Não, isso não está certo, porque a tecnologia é real e ele vai se deparar com ela em todos os momentos da vida. O que você precisa ter é uma disciplina de utilização, né? Você tem um horário para utilizar, o que a gente fazia, você tem um horário para utilizar e tal. Isso que você falou realmente é uma realidade que a gente vê muito, né? Tá um casal e às vezes eles estão trocando mensagens na mesa pelo celular, mas não estão conversando. Eu, sinceramente, não sei aonde isso vai nos levar, né? É alguma transformação que talvez a gente não entenda ainda, tá? Mas não é o fim de tudo, né? Não é uma coisa assim, ó, essa geração é mais burra ou é mais inteligente, ou... Não. Essa geração hoje em dia, principalmente a geração que nasceu de 2010 para cá, eles não conhecem o mundo analógico, eles só conhecem o mundo digital, né? O que isso vai nos trazer para as profissões do futuro, a gente não sabe ainda, mas com certeza coisas boas virão. Agora, falamos dos filhos e da criação dos filhos. Agora vamos falar de nós. Sim. Você acha interessante que a pessoa 60 mais, 70, como você, 80, enfim, eu tive aqui uma entrevistada de 79 anos. É interessante que uma pessoa da nossa idade, dos 60 a mais, aprenda e busque informações, porque, afinal de contas, como dizia, é uma ferramenta que não é nem má nem boa. E, se você for utilizar pelo lado do bem, tem muita coisa, tem muita informação, tem possibilidade de traçar roteiros de viagem, encontrar programas culturais. Não. É interessante que aquele que nos assiste, 60 a mais, não seja simplesmente um contrário totalmente à tecnologia e, sendo uma realidade que avança a passos largos e cada dia mais, deva os 60 a mais procurar ser simpático e se abrir a esse conhecimento? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje em dia você consegue, a tecnologia está se tornando cada vez mais fácil. Eu acredito, isso já é uma realidade hoje, mas no futuro vai ser uma realidade você conversar com os computadores. Hoje em dia já é, né? A Alexia já está um pouquinho mais inteligente e cada vez você vai ter mais. Então, essa facilidade de comunicação, que antes, hoje ainda é um pouco, era teclado, era mouse, né? Tem uma cena interessante daquele filme Star Trek, em que, em um certo momento, eles voltam para a década de 70. Década de 70. E aí, o comandante lá tenta falar com o computador, que era aqueles computadores Comandante Kirk. Kirk, isso, tenta falar. E aí ele fala, não, o senhor tem que falar que ele mostra o mouse. Aí ele pega o mouse e tenta falar no mouse, né? Porque ele não entende a tecnologia. Sim, sem dúvida, eu acho que existe condições. E hoje em dia, e não precisa pagar cursos, né? Hoje em dia, se você for na internet, buscar no YouTube, por exemplo, você com certeza tem aulas de todos os tipos para você dominar um mínimo da tecnologia. Dominar um celular hoje em dia, né, é uma necessidade, porque está tudo no celular. Hoje que as pessoas falam muito é o tal do reconhecimento facial, que às vezes põe para reconhecer se não tem uma pessoa aí, e às vezes é uma pessoa idosa, fala assim, gente, então não existo, né? Porque, é claro, a tecnologia ainda está, em alguns momentos, falhando, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, é claro, é uma necessidade você tentar se atualizar, até para você conseguir conversar com seus netos,
né? Os netos, hoje em dia, eles têm um acesso a essa tecnologia já naturalmente, eles já nasceram dentro disso, eles não estão aprendendo. Nós que chegamos nessa idade, a gente viveu lá desde o jornal, né? Passando pelo rádio, pela televisão preto e branco, na Pelo televisão telefone colorido, discado. telefone discado, né? E até chegar ao que a gente está. Nós somos uma geração realmente ímpar nesse sentido. Vivemos 2 séculos, 2 milênios, né? Então conseguimos vencer isso. E, claro, você se atualizar é importante. Até porque, algo que você falou, Juan, o que motiva, né? O que me motiva a ir para frente, entrando um pouquinho nessa área? Ótimo. Tá? Entrando nessa área. É o aprendizado, é o aprender, é descobrir coisas novas, é ler, tá? Seja num livro, hoje em dia eu leio no celular, porque para mim é cômodo. Eu estou, por exemplo, esperando numa sala de espera do médico, eu abro o celular e estou lendo o livro que me interessa. Ou então estou escutando uma música, algo que me incomoda hoje em dia. Isso acontece, infelizmente, muito no Brasil. É a pessoa que está ouvindo o celular sem fones de ouvido, tá? Ou seja, para mim está provocando todo mundo que está ouvindo. Lá fora, a maioria das pessoas, elas usam fone de ouvido. Você pode escutar a sua música, o seu podcast, as suas notícias, mas com fone de ouvido, né? Não escutando para todo mundo ouvir. E um dia desse eu deparei com uma situação, era um local que tinham muitos idosos, e provavelmente o idoso não ouvia bem, e ele estava com o celular a todo volume. E como ele era um idoso, muito idoso, ele era um 80 a mais, provavelmente, ninguém tinha coragem de ir lá falar para ele: olha, senhor, o senhor está atrapalhando todo mundo, né? Então, veja só, é uma questão de conhecimento. Um fone de ouvido, hoje em dia, custa muito barato. Você Sim. pode colocar o fone de ouvido e escuta o que você quiser, na altura que você quiser. Então, isso faz com que o idoso tenha vontade de conhecer mais. Às vezes, e isso aconteceu muito com relação a aposentados, né? Há 50 anos atrás, se dizia o seguinte, que aposentava-se aos 60 anos, 50 e poucos anos, e o aposentado vivia mais 4, 5 anos e morria. Tá? Era o prazo Sim. de vida dele. Sim. Tá? Hoje em dia, não. Aposentava para esperar a morte. Exatamente. Acabava de trabalhar. E hoje em dia a gente tem muita alternativa para fazer. Você, por exemplo, está com 70, tem ainda projetos e coisas por fazer? Sem dúvida, sem Está dúvida. aprendendo coisas Estou novas? aprendendo coisa nova, estou estudando inteligência artificial. E detalhe, eu não quero usar só usar a inteligência, eu quero entender como é que ela funciona. Porque a gente sabe que não tem nada de inteligência nisso. São simplesmente estatística, cálculo vetorial, é só isso, é matemática pura. E eu estou estudando para entender como é que isso funciona. Como é que a máquina, uma máquina, mas um programa entende o que você está falando? Como é que ele junta as coisas? É isso que eu quero entender. E eu estou atrás, voltei a estudar lá vetores, voltei a estudar estatística, na probabilidade, que é a base disso tudo. Não, e uma coisa, Américo, você que é da área, é muito interessante. A inteligência artificial tem muita informação. E ela, à medida que você vai utilizando, ela também vai aprendendo Sim. com você. Na área profissional, quem trabalha com inteligência artificial vê que, aos poucos, o resultado daquela pesquisa, no caso dos advogados, aquela petição, aquilo que você está procurando, cada dia fica melhor e mais ao seu jeito. Ou seja, é um aprendizado de duas vias. Sem dúvida. Tanto você aprende, quanto a própria inteligência aprende sobre você e começa a te trazer aquilo que você realmente precisa. Sem dúvida. E é importante a gente separar, né, falando como quem estuda isso, separar essa ideia de aprendizado, né? Às vezes a gente fala que a máquina aprende, que o programa aprende. É diferente do que nós humanos aprendemos. A máquina, ela nada mais faz do que armazenar informação. Aprender é isso. Por que hoje em dia você precisa de tanta energia elétrica para os grandes data centers do mundo inteiro? Porque eles precisam armazenar e precisam processar essas informações. Na verdade, os computadores, os programas, as chamadas LLM, Large Language Models, os modelos largos de linguagem, que é o que conversa com você, que te responde, eles não trabalham na nossa linguagem. Eles transformam a nossa linguagem em números, que a gente chama de tokens, armazenam esses tokens e, por meio de vetores, ele consegue identificar, tá, se uma palavra é similar à outra. Gente, é matemática pura. Não tem consciência. Exemplo, gato. Qual é a próxima palavra depois de gato? A probabilidade muito grande de ser é Mia. Então, o que ele faz? Ele vai buscar no banco de dados dele qual é a palavra que tem a maior probabilidade, é sempre probabilidade de aparecer. Então, digamos que Mia apareça com 99% do banco de dados que ele tem, Mia é a palavra que aparece depois de gato.
O que é o que eles chamam de alucinação da máquina? Ele procura a palavra que tem a maior probabilidade, mas vamos dizer que não tem Mia, só tem late. Então ele vai lá e busca a palavra late, bota gato late. Gente, ele não sabe nem que é gato nem que é late. Para ele são números e ele trabalhou com probabilidade. Então, é bom a gente esclarecer isso, que essa ideia de aprendizado nada mais é do que armazenar informação e processar muito rápido. Só antes de fechar o parêntese, inteligência artificial começou na década de 50. Na década de 50, o Alan Turing, que é um dos pais da computação, publicou um artigo, tá, dizendo como é que as máquinas podiam jogar xadrez. E ele traz toda a teoria para fazer isso. Só que naquela época não tinha poder de computação para fazer isso. Durante muitos anos se teorizou a respeito disso. Somente agora que a gente tem. Por que você precisa para a inteligência artificial? Você precisa de muito armazenamento e processamento muito rápido. E é o que a gente tem hoje. Mas é só matemática e probabilidade. Mas nós precisamos estar acompanhando essa evolução. Mas, sem dúvida, precisamos, porque cada vez mais isso vai estar no nosso dia a dia. Vai estar em tudo, né? Vai estar em na tudo. loja do mercado que você vai fazer as compras, quando você vai controlar suas contas, Sim. seus extratos, à medida que você avança, você descobre as funcionalidades boas que você pode utilizar. E na verdade, gente, vamos pensar que a evolução humana foi assim, tá? Até o século antes da invenção da máquina a vapor, tá? O que você tinha era força ou humana ou força de animais. Quando você cria a máquina a vapor, o que acontece? Você passa a ter mais força, então você consegue fazer mais coisas. À medida que a gente vai evoluindo, chegou os computadores, o computador vai substituir as pessoas. Não vai. Ele vai ser a ferramenta disso. Se a gente voltar mais lá atrás, né, os filósofos lá da Grécia Antiga diziam que a escrita ia acabar com o conhecimento das pessoas. E a escrita, gente, é a tecnologia mais maravilhosa que a gente tem. Porque ela multiplicou e ela se tornou atemporal. Você pode ler alguma coisa que foi escrita 1000 anos atrás. Sim. Alguém que você escreve hoje, você vai ver daqui. Então, se tornou atemporal. Essas tecnologias são sempre assim. Não vai substituir? Não vai. Ela é uma ferramenta do ser humano. Vai liberar a gente, como liberou a máquina a vapor, liberou da força física, vai liberar a gente da tarefa rotineira que a gente fazia. De procurar. E ele faz isso tudo. E o que a IA fez foi o seguinte, foi colocar a internet, a informação que estava na internet, agora está mais fácil para você acessar. Porque antes você pesquisava no Google, ele te dava os links. Certo? Sim. Agora não, ele resume os links, olha, tem em tal lugar e tal. Então, onde você foi buscar? Porque é fundamental você saber a origem da informação. Se ele foi numa rede social, a probabilidade da informação não ser confiável é muito alta. Então, você tem que dizer, olha, pesquise em tal lugar. E aí ele vai lá pesquisar. Ótimo. Essa utilização das ferramentas está aí para todos nós e a gente deve procurar essa utilização. Sim. Voltando um pouco para o Américo e para as viagens, porque nós temos que falar um assunto muito interessante que eu quero que você me conte, como que é essa história de você cuidar da saúde, o que você faz. Mas me dê um panorama rápido sobre os países que você conheceu. Então, Japão, você conheceu por ali, que outros países você diz que você conhece bem? Eu conheço bem. Eu conheço relativamente bem os Estados Unidos, conheço o Canadá, tanto do lado de cá, eu já morei em Toronto, eu morei 6 meses em Toronto. Conheço lá de lá, conheço Vancouver, não conheço as montanhas ainda, né, eu quero conhecer. Da Europa, praticamente todos os países, eu conheço Portugal, França, Espanha, Inglaterra, estive na Escócia, Itália, tenho ido muito à Bélgica, como eu falei, meu filho mora atualmente em Bruxelas, já estive nos Países Baixos, que a gente chama de Holanda, na África, eu já estive na África do Sul, já estive em Marrocos, já estive no Egito, eu já visitei o Museu do Cairo, o fantástico Museu do Cairo. Tive uma experiência muito boa, porque a guia era uma doutora em Tutankhamon. Então, ela nos levou no museu. Eu tenho 1 hora para te mostrar para vocês o que interessa. Então, ela nos levou exatamente, foi uma experiência muito boa. Tive no Vale dos Reis, lá no Egito. Na África do Sul também tive, é muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi a mão, que a gente chama de mão inglesa, né? A mão para o outro lado, e não a mão à direita, a mão à esquerda. Tá? Aqui da América do Sul, praticamente todos os países eu conheço. Eu já estive no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, o que falta Chile. Conhecer ainda? Eu não tive ainda do lado de lá na Austrália. Eu tenho vontade de conhecer a Austrália, Nova Zelândia. Eu tinha feito um plano de que quando eu fizesse 70 anos, eu queria passar meus 70 anos em Tóquio, novamente. Né? Aí a Lúcia, minha esposa, falou, poxa, mas Tóquio a gente já foi 3 vezes, vamos para outro lugar. E nós pensamos em ir para a Austrália, Nova Zelândia. Tá? Mas, infelizmente, depois da pandemia, houve um aumento, não só das passagens, mas dos navios, muito grande. No passado, eu conseguia fazer, antes da pandemia, 2 viagens de navio por ano.
Hoje em dia eu consigo uma. E aí eu tive que escolher, né? Ou eu ia para a Austrália, ou eu fazia mais 2 viagens. Aí eu optei pela quantidade em vez de ir para a Austrália. O que eu gastaria com a Austrália e Nova Zelândia, eu consigo fazer em 2 viagens, entendeu? Então eu optei por não ir. Bom, fazendo viagens, tendo esse objetivo de vida que vem sendo tornado realidade para o período da aposentadoria. Agora, vamos falar em saúde. O que o Américo Munhoz decidiu na vida para manter a saúde, para estar bem? Hoje, enfim, que tipo de medicamento você toma? Se tem alguma doença ou que tenha sofrido Sim, alguma né? coisa grave? Como que tá? Como que você se cuida? Avancemos para isso, porque tem gente que deve estar dizendo, não, mas como que faz É, para estar bem, digamos? Que uma decisão de vida sua. eu acredito que primeiro fator que começou lá quando eu era mais jovem, né? Jovem ainda sou, Sim, mas mais sim. jovem, estabilidade familiar, né? Estabilidade com a minha esposa, apoio que eu sempre tive, né? O apoio da Lúcia sempre foi fundamental. E eu fazia atividade física meio que de vez em quando, né? Eu sempre gostei de bicicleta. Então, no fim de semana, até os mais ou menos 40 anos, no fim de semana, eu pegava a bicicleta e ia pedalar por aí. Ficava muito cansado, de vez em quando caía, chegava todo ralado em casa. Levei uma queda uma vez, ralei todinho. Cheguei a fazer um período academia, né? Fazia academia e tal, mas não era regular, né? Aí aconteceu um fato, que eu até te contei, que me despertou. Eu ia fazer 40 anos, né? Isso foi em 95, faria 48 em 96. Eu estava numa praia com meu filho adolescente, e aí ele falou alguma coisa, eu saí correndo atrás dele, e corri 100 ou 200 metros, e quase morro, porque Acabou o fôlego. acabou o fôlego completamente. E aí, esse meu filho ficou me zoando, e aí eu ameaçava sair, tá? E uma hora ele cansou e foi embora. Aí eu fiquei sentado na praia, olhando para o mar, e falei assim, gente, eu vou fazer 40 anos. Eu tô assim, aos 60 eu vou estar de cadeira de roda. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, lembra, eu ia fazer 40 anos, isso era em dezembro. Eu vou fazer 40 anos o ano que vem. Não, eu vou começar agora, não vou esperar chegar. Então, em dezembro de 95, eu comecei a fazer uma academia sério. E aí arrumei, na época, um personal, que está comigo até hoje, né? É o meu personal, assim, 30 anos que está comigo. E eu faço regularmente, 3 vezes por semana, às vezes 4, musculação, né? Faço um pouco de aeróbica, né? Eu tenho uma musculatura que não é equivalente da minha idade de 70 anos, eu tenho uma musculatura forte, né? E mantenho isso. A gente sabe que a partir aí dos 40 anos você perde em torno de 10% de massa muscular e a tendência é perder. E quanto mais parado você ficar, mais você perde. E o que eu vejo com relação à academia é, primeiro, é difícil ir? É. Por que eu quis um personal? Porque eu tenho um compromisso. Se eu não for, tá, eu pago, independente de ir. Então, esse é alguma coisa que te chama Um atenção, né? estímulo. É o estímulo, exatamente, é um estímulo. Eu vou, né? Hoje em dia ele já é um grande amigo meu, claro, depois de 30 anos. Já me conhece, um dia desse ele me deu uma resposta que eu achei ótima, né? Eu tive um problema de hérnia de disco 2 anos atrás, ainda estou brigando com ela. Um fato interessante, a primeira vez que eu fui hospitalizado foi aos 68 anos, que foi quando eu tive essa hérnia Na vida? na vida. Aos 68 anos que eu fui parar no hospital, a hérnia tinha estourado, estava com muita dor, já tinha tomado todos os medicamentos, analgésico, corticoide, a dor não parava. E aí eu cheguei pro Uma médico, hérnia de disco na lombar? na lombar, Na lombar. L5S1, L5S1. Sim. E aí eu falei pro médico, olha, doutor, eu não saio daqui com essa dor. Eu já tinha ido no hospital, saí com a dor, falei, não saio, vocês se virem. E aí terminei fazendo uma infiltração, que realmente melhorou a dor. Isso me causou uma abalo psicológico, porque foi a primeira vez. Eu lembro que a minha filha estava comigo, e eu falei, filha, você dorme aqui, não sei o quê. Aí, pai, agora você é paciente, você não é mais o administrador. Porque eu fui a vida inteira o administrador. Isso me provocou, né? Isso aumentou muito a minha ansiedade. Eu tomei muito corticoide. O corticoide tem 3 efeitos colaterais terríveis. Ele aumenta a ansiedade tremendamente, ele aumenta a fome tremendamente e ele te dá palpitação. Cara, juntou tudo isso, eu entrei em parafuso. Tive que fazer terapia, um monte de coisa. Uma coisa muito boa é que eu fiquei muito mais forte com relação a isso. Me fortaleceu muito mais. Hoje em dia, eu ainda continuo. Em 2025, eu praticamente não tive nenhuma dor. Agora, 2026, eu comecei com uma dor irradiada na perna esquerda, no tornozelo esquerdo. Eu não a sinto sentada, por incrível que pareça. Sentado, não estou sentindo nada. Comecei a andar, ela vem da pontada. E nenhum remédio funciona, mas eu estou muito mais tranquilo com relação a isso. Se tiver que conviver com isso, vou conviver sem questão. E aí passei realmente a fazer essa. E eu acredito que
eu não fui ao hospital durante esse período todo. Sabe que hérnia é alguma coisa que é meio que genético, por conta da musculatura que eu tenho. E, na verdade, isso aconteceu porque início de 2024, eu tive dengue 2 vezes. E me abateu muito, e eu fiquei sem malhar quase uns 3 meses. E aí a musculatura vai toda embora e enfraqueceu tudo. Mas já estou fortalecendo de novo, não pretendo parar. Até porque hoje em dia os médicos falam, parar é a pior coisa que você tem. Eu tive num osteopata recentemente, tentando uma alternativa, ele falou, olha, continue fazendo academia, com cuidado, E, claro, esse meu personal, ele tem muito cuidado, ele entende muito. E aí foi uma coisa que ele falou, que o osteopata falou, ele falou, o osteopata, ele entende muito de coluna. Eu, seu personal, entendo muito de você. Acabou, porque ele entende o Agora, psicológico. nesse evento que te acontece aos 68 anos, que você vai pela primeira vez a um hospital, aí como paciente, não podendo administrar mais nada, a filha tomando as rédeas, você considera que a tua postura mental ajudou muito quando você começou a reagir, a dizer, eu posso sair disso aqui, eu tenho que ir à frente, tenho que enfrentar essa situação, porque se você se entrega, é muito pior, né? O que passou pela tua cabeça nesse período? Bom, algo interessante que aconteceu uma vez. Eu comecei, claro, por conta da ansiedade, comecei a experimentar remédios, né, para ansiedade, né, remédios específicos para ansiedade. E esses remédios, todos eles me davam enjoo. Um enjoo terrível, terrível, sabe? Uma náusea terrível. E eu ficava muito limitado de fazer as coisas. Eu lembro uma vez, eu estava deitado, de manhã cedo, com muita náusea, estava deitado na cama, e eu tinha acabado de desmarcar com o personal. Falei, cara, eu estou me sentindo muito mal, eu não vou. Aí eu deitei na cama um pouco e falei, gente, o que adianta eu ficar aqui deitado? Eu vou passar mal aqui, eu vou passar mal lá. Né? Aí ligo para ele e falo assim, cara, você ainda me recebe? Não recebo, eu vou malhar, você vem malhar comigo. Tá? Eu vou treinar, você treina comigo. Tô indo. Aí foi interessante que ele falou assim, cara, você veio de joelho, mas você veio. Por quê? É claro que melhora, porque aí você conversa com alguém e você tira o foco do que você está sentindo. Depois eu descobri o seguinte, que o enjoo não tinha nada a ver com os remédios, o enjoo era na minha cabeça. Tá? Só depois é que eu descobri. Porque eu tomava remédio para enjoo, não adiantava nada, né? Você tem alguns remédios para eu tomava, simplesmente não adiantava. Então, o enjoo era provocado pela minha cabeça. E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, passei a tomar um remédio e até hoje eu tomo sem problema nenhum. Né? Então, eu acredito que você sair, e principalmente quem tem algum problema físico, seja de coluna, seja de dor, se você fica em casa parado, você está alisando a dor, entende? Você está remoendo. Você vai sentir a dor aqui ou na academia. Vá para a academia. No mínimo, você vai conversar. Tá? No mínimo, você vai ter que trocar ideia com alguém, eventualmente vai até falar da sua dor, o outro vai falar da... Sabe aquela conversa de pessoas muito idosas? Certo dia a gente estava com um grupo de amigos almoçando, e aí... fulano, ciclano, tá doente, morreu. Não sei o quê. Gente, peraí, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, né? Todo mundo na mesma faixa etária, mais de 70. Então vamos falar de outra coisa. Todo mundo trocando figurinha, qual remédio que eu tomo? Qual remédio? O que você toma? Não, eu tive tal coisa e tal. Mas o que eu digo é o seguinte, gente, nós que chegamos nessa idade, nós somos jovens que deram certo. Quantos jovens, quando éramos jovens, foram embora antes da gente? Né? Quantos morreram e que não viveram isso que a gente está vivendo? Ou seja, a gente tem a oportunidade de ver mais, de viver mais. Isso que eu falei um pouco antes. A gente veio lá do analógico, lá da fita de papel perfurada, eu comecei a trabalhar com isso, até hoje em dia o celular, que tem a capacidade em um celular que existia no mundo há 50 anos atrás. Sim, dizem que o que hoje um celular faz é muito mais do que os equipamentos que eram utilizados para o homem ir à Lua. Não, muito mais. Na década de 60. Eu vou até mais, Juan. Eu digo o seguinte, hoje em dia um celular tem capacidade de armazenamento e processamento que não existia no mundo quando eu comecei há 52 anos atrás. Não tinha. Porque era 8K. Hoje em dia o celular tem o quê? Tem 512 GB, 1 tera de memória. Isso não existia, nem se falava nessa unidade. Agora, você falou uma coisa muito interessante aí que é bacana de considerar. Se nós vivemos até agora, temos que pensar que merecemos isso e ainda estamos merecendo o que vem pela frente. Sem dúvida. Então, devemos fazer por merecer esse futuro, esse horizonte que se abre de uma melhor forma, né? Alguma postura mais positiva e com disposição para aprender. Você está nessa, não é isso? Sem dúvida. Você está sempre aprendendo coisas novas. Tá? Eu jogo xadrez e tal, mas agora eu descobri que o Duolingo, aquele aplicativo de aprender idiomas, ele também tem xadrez. Né? E aí eu comecei a brincar com ele. Né? E o interessante é como essa garotada nova, né? Meu neto tem 6 anos,
E aí ele falou, vô, o que que é isso que você está fazendo? Eu falei, é o Duolingo. Um dia desse. Aí quando foi ontem, ele foi na minha casa e falou, vô, posso ver o Duolingo seu? E aí fui lá e comecei a mostrar xadrez para ele. E aí ele ficou fascinado, porque o negócio é fácil de fazer, vai te ensinando o movimento. Já sabe o movimento da torre, da dama, do bispo. Tá? Rapidinho ele vai estar jogando xadrez. E era o avô mostrando para o neto. E o avô mostrando para o neto. Então, eu acho que é isso. O que fazer? Aprender. Né? Se você tem uma família com dificuldades, né? Se eventualmente algumas coisas não foram tão boas como você imagina, procure fazer alguma coisa diferente. Né? Procure se instruir, procure se aperfeiçoar, procure ler um livro, faça alguma coisa. Ficar parado. Hoje em dia não é nem televisão, é Netflix, né? Hoje em dia, porque antigamente era vendo televisão Sim. aberta. Hoje em dia, você ficar o tempo inteiro, não fazer um movimento. Na verdade, eu digo o seguinte: dor você vai sentir. E eu tenho outra brincadeira que eu sempre faço e que terminou se virando contra mim, né? Dizendo o seguinte: se você, depois dos 60, acordar sem dor, você morreu. E aí, hoje em dia, eu acordo com dor todo dia. Tá? Só para me lembrar disso. Dor você vai sentir. Seja a dor de estar parado, de ser sedentário, as dores vão aparecer, ou seja a dor de você fazer uma musculação, tá? Ter ácido lático e sentir dor. A diferença, tá, é que essa dor do ácido lático vai te permitir um movimento muito melhor, você levantar, você se movimentar. Né? Quando eu tive nessa experiência da hérnia de disco, eu lembro que quando um ortopedista foi me atender, ele entrou na cela e eu me levantei. Ele falou, nossa, o senhor levanta rápido, né? Eu falei, levanto rápido porque eu tenho musculatura. Estou com dor, mas eu tenho musculatura para isso. Quer dizer, na verdade, você não está fazendo musculação, né, para ficar bonito. Você está fazendo musculação para poder sentar no vaso sozinho, para poder levantar da cama sozinho. É para você ter um corpo funcional. Exatamente. Você se abaixa, se levante, suba uma escada, não é isso? Você está malhando o braço para poder pegar o seu neto. Tá? Tem uma propaganda. Falando sobre isso, sobre neto, interessante você tocar sobre neto. Como que foi essa chegada? A gente já está caminhando para o fim, então vamos falando no coração. Como que foi essa chegada dos netos? Muito boa. Eu sempre tive a vontade de ser avô. Eu acho que é uma característica. Né? E os meus filhos mais novos, tá, por enquanto, não têm netos, não me trouxeram netos. Tem uma filha, inclusive, que disse que não quer ter filhos. É uma decisão dela, claro. Ok. E o nome dos netos? Jorge e Estela. Certo. O Jorge está com 6 anos, a Estela está com 4 anos. Né? E hoje em dia, a capacidade que essas crianças... Elas já sabem, elas nascem já quase sabendo falar. Nascem digitais. Exatamente, nascem digitais. Né? Um dia desse teve algo interessante, né? Eu estava com a Lúcia lá na casa deles, e aí a Lúcia pegou no pé da Estela. Aí a Estela falou assim, nossa, vovó, que mão gelada! Então, sabe, a linguagem, tá? Estão falando assim, né? E é uma experiência muito boa. Minha filha diz o seguinte, quando eu estou com os netos, o olho brilha. Né? E realmente, porque eles trazem algo de novo. Né? Claro. Um dia eu li uma mensagem em algum lugar que diz o seguinte, crie bem os seus filhos para mimar os seus netos. Se você mimar os seus filhos, você vai criar os seus netos. Né? Então, crie bem os seus filhos. Porque aí eles você vai poder conta de formar bem os netos. E aí você fica mimando. E você fica mimando, exatamente. Aí você pode... E você os visita muito? Você se vê... Sim, nós nos visitamos. Eles moram aqui em Vicente Pires. Recentemente eles compraram uma casa. Estão curtindo muito a casa, né? Porque tem uma piscina e tal. E lá em casa, eu tenho uma casa que tem piscina, né? Uma casa relativamente grande. E eles curtiam muito ir para lá, né? E aí, da última vez que eu falei pro Jorge, Jorge, a piscina lá em casa é maior. Mas é muito fria, vovô. A dele é aquecida. A dele é aquecida. Né? Bom, então, essa experiência com os netos te trouxe uma energia nova, um estímulo. Sem dúvida. E a vontade de acompanhá-los ainda por algum tempo. Claro. Mais um estímulo para você curtir os próximos anos, né? Tem ainda 6 anos e 4, não é isso? Os netos? 6 anos e 4, claro. Eu estava pensando, eu quero ver se eu consigo ver os meus netos formando. 70 mais 20, 90, talvez eu chegue lá. A minha mãe tem 92. A minha mãe fez 92. Você tem genética, então, para chegar lá? Provavelmente tenho genética para chegar. E aí eu quero chegar... uma das minhas metas é a seguinte. Eu quero chegar aos 90, poder abaixar, sentar no chão e levantar. Sem ajuda. Estamos falando aos 70, isso, hein? Não. Para quem assiste, que também siga esse tipo de... É interessante ter esse tipo de meta, porque você tem um norte, você tem um caminho, né? Um objetivo a buscar. Então, isso. Daqui 20 eu quero... Aos 90, eu quero sentar no chão e levantar. O interessante, naquela fase que eu tive lá, meio
desequilibrado, é que, de repente, eu falo assim, gente, eu queria aos 90 levantar. Eu não estou conseguindo nem andar, porque eu não estava, porque a dor era muito forte. Mas eu já descobri que hoje eu consigo. Maravilha. Para caminhar para o final, eu quero que você agora pense no Jorge e na Estela, de 6 e 4 anos, mas que eles vão ver isso daqui a 30, segundo os teus planos, talvez você já tenha ido Sim. para o outro lado. Imagine que daqui a 30 anos, quando o Jorge e a Estela estejam nas suas respectivas idades, você vai olhar para a câmera e vai gravar para eles uma mensagem do tempo que você quiser, com as palavras que você quiser, mas que vão ficar para a posteridade, lembrando que esse tipo de podcast vai ficar eternamente na rede e teus netos, teus bisnetos, um dia vão dizer, meu vovô Américo Munhoz Júnior falava isto naquela época. Então, na sua câmera, dirija-se aos seus netos, Jorge e Estela, e fale de todo o seu amor e o que você quer ser para eles e o que espera deles. Bom, começando, foi muito bom receber vocês como neto, Jorge e Estela. São espíritos, com certeza, muito queridos, de longa data, que estão conosco novamente, nos dando a oportunidade de conviver com eles. E o que eu desejo é que vocês consigam construir uma vida similar à que eu construí, parecida com o que eu construí, com muito amor, com a família, na certeza de que sempre vale a pena. Em qualquer idade, não importa se você tem 20, se você tem 30, 40, 50, 100. O importante é você viver o momento. Viva aquilo, com as limitações, com as dificuldades, mas sempre procurando ajudar o máximo. Não só a você, mas aos outros também. Né? E a ajuda é uma ajuda que está no dia a dia. É uma ajuda que está num bom dia que você dá para uma pessoa que faz um trabalho para você. É um obrigado que você deixa para alguém. Então, sempre buscando um relacionamento, enxergando o outro como você gostaria de ser tratado. Então, queridos, se vocês me virem daqui 25, 30 anos, tenha certeza que esse avô ama muito vocês. E não apenas vocês, os pais de vocês, os avós de vocês, a todo mundo. Um beijo grande para vocês todos. Que maravilha, Américo. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade de conversar contigo sobre tantas e tantas experiências. E agora, também virando para a câmera, enfim, mande seus abraços, enfim, a quem você quiser cumprimentar e se despedir. Eu gostaria de principalmente cumprimentar e agradecer imensamente a minha esposa, Lúcia. Eu sempre digo isso para ela sempre foi meu esteio. Se eu não a tivesse, eu com certeza não teria chegado aonde eu cheguei. Eu não seria quem eu sou. Muitas brigas, às vezes, chamadas de atenção, mas que sempre foram muito bons. Hoje em dia, do alto dos meus 70 anos, e, gente, eu confesso a vocês, eu ainda fico meio assustado. Um dia desse, alguém perguntou, qual a idade do senhor? Aí eu falei, 70. Nossa, 70 parece muito, né? Mas eu cheguei lá, né? E estou aqui. Às vezes a gente pensa assim, como é que eu cheguei aqui? Quando o Juan me convidou, como é que você chegou aos 70? Quase que eu fico pensando assim, falei assim, não sei, eu cheguei. Não, mas, na verdade, depois da conversa, a gente descobre que fizemos muita coisa. Então, muito obrigado a todos vocês, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus pais, né? A minha mãe, que ainda está por aqui, com muita dificuldade, ela já tem uma demência senil muito grande, mas de vez em quando me reconhece, e isso é muito bom, mas essa é a ideia. Muito obrigado a todos vocês. E obrigado ao Juan. Que maravilha, nós é que te agradecemos. Encerramos por aqui o segundo episódio desta conversa com Américo Munhoz Júnior, uma pessoa com um tanto de histórias que vocês devem assistir desde o primeiro episódio, e convidamos aqui, sempre estejam conosco, ouvindo histórias, experiências e, sobretudo, aquilo que ainda temos por viver, porque ainda temos muita estrada, os que por aqui estamos. Convidamos a todos que acessem nossa página de internet, www.podcastdaexperiencia.com.br. Lá vocês vão encontrar nossas mídias sociais, os episódios das outras conversas, e esperamos por aqui vocês no próximo encontro. Até a próxima.